partir de agora, nós vamos estar indo agora para a aula 7 de Apocalipse. E de uma maneira agora trazendo essa visão do Apocalipse, que é a visão de esperança, né? Uma mensagem de esperança, uma mensagem para se tornar feliz e entender que o fim não é o fim, entender que as últimas coisas não são realmente as últimas coisas, mas coisas últimas podem surgir, e entender, principalmente, eu estou sempre repetindo nas aulas, desde a aula 4, o propósito de Apocalipse. O propósito de Apocalipse é consolar o povo no meio da dor, é dar esperança, é garantir a fé e fundamentar a justiça. Então todo o Apocalipse, a mensagem apocalíptica, ela gira em torno exatamente em consolar o povo no meio da dor, em dar esperança, em garantir a fé em tempos de crise e fundamentar a justiça. Se você for observar, o livro todo, ele fala exatamente essas 4 mensagens. Ele começa consolando as igrejas, mas também fundamenta a justiça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele também dá esperança quando ele faz as promessas, e dá esperança quando aparecem aqueles sinais estranhos, diferentes, que parece que é para dar medo, na realidade não é para dar medo. E nós vamos aprender cada um desses. E nós estamos falando sobre a abertura dos selos. O selo, né, que é um rolo, e tem lá 7 botões, e vai desatando um por um até chegar ao 7º para abrir o selo e para ver o que tem dentro deste rolo. E os primeiros 4 selos, e a gente entende que esse selo, na realidade, ele é a história. Na realidade, ele é a história toda da humanidade. Quando João diz assim, quem é digno, quando ele chora e diz, quem é digno de desatar esse selo? Na realidade, ele está querendo dizer, quem é digno de contar a história da humanidade? E aí é respondido para ele, o Cordeiro de Deus é digno de desatar o selo, ou seja, só o Cordeiro de Deus é digno de contar a história da humanidade. E aí é aberto os 4 primeiros selos. E os 4 primeiros selos, eles vão falar sobre os cavalos do Apocalipse. É necessário a gente recapitular para poder chegar na aula 7, que é o 7º selo. E os 4 cavalos do Apocalipse vai nos dar entendimento maior ainda sobre a questão da contextualização da história. Porque esses cavalos, eles galopam e vão continuar galopando até a vinda de Cristo. Ou seja, o cavalo branco, que alguns acham que é o anticristo, não sei o que, mas na realidade o cavalo branco, e até eu já achei já preguei aqui na igreja dizendo que era o anticristo. Mas estudando melhor, percebi, e também pesquisando em outros materiais, que na realidade não se trata do anticristo. Se trata na realidade da representação de poderes políticos injustos. Branco, da injustiça. A coroa, de poder. A espada, que tem a ordem, que era para fazer o bem. Porque política é isso. Política significa fazer o bem. Mas esse cavalo branco, quando ele vem armado para a guerra, ele não vem para fazer o bem. Por isso significa poderes políticos injustos. E por esse poder político ser injusto, começa um efeito dominó. Porque aí vem o cavalo preto, que é o cavalo vermelho, perdão, que é o cavalo de guerra. Se a política é injusta, se os poderes políticos são injustos, o que vai acontecer? Guerras. E hoje a gente vive guerras ideológicas e vive guerras dentro do lar, vive guerras ideológicas, e aí abre aí um leque, guerras ideológicas dentro do lar, na sociedade, na igreja, no trabalho, e em todas as áreas vivem essas guerras ideológicas que causam o quê? Grande confusão.
E aí o efeito dominó vem para o próximo cavalo, que é o cavalo preto, o vermelho da guerra, e vem o cavalo preto, que é da injustiça social. Guerras automaticamente vai provocar um dano social, econômico muito grande, né? Na Segunda e Terceira Guerra Mundial houve a Guerra Fria, que é aquela situação de pouca comida e etc. E aqui o cavalo preto é dado a ordem para ele tocar somente nos elementos básicos, na alimentação básica. E não era para tocar no vinho e em um outro ingrediente lá que agora eu esqueci, mas está lá no livro de Apocalipse, para trás um pouquinho aí, nos capítulos 6 ou 5, e vai falar sobre a questão desse cavalo preto ter autoridade de tocar apenas na alimentação básica. E percebam que esse cavalo preto está galopando hoje. Qual que é a alimentação básica nossa? Como que está a alimentação básica nossa hoje? O arroz um absurdo, a carne um absurdo, né? O leite um absurdo, aí o queijo outro absurdo. E vai tendo esse efeito em cadeias, né? E com essa injustiça social atingindo a alimentação básica, o que acontece? Vem o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte, o cavalo da fome. O cavalo vai matar, as pessoas não vão ter o que comprar, as pessoas vão começar a matar. Então, assim, o contexto da história gira em torno disso, não é de hoje. Quantas pandemias não já teve? Quantas epidemias? Quantos terremotos? Quantas guerras já teve? Quantas ameaças e rumores de guerra? Então, entende-se que os cavaleiros do Apocalipse, mas você pode concordar comigo ou não, mas foi pesquisas que a gente fez e a gente chegou nessa conclusão. E a Bíblia, propriamente, ela vai respondendo isso, porque há um contexto no Antigo Testamento, que esses cavalos galopam e continuarão galopando até a vinda de Cristo. Aí, quando vem o quinto selo, parece que muda totalmente a narrativa. Parece que aqui os quatro primeiros selos tá narrando a história dos vilões, e agora começa a história dos mocinhos. Um antagonismo que chama, eu acho, um negócio assim. Aí muda, vilões agora mocinhos. E aí esses mocinhos, que é o quê? As almas dos santos clamando no altar. Né? E aí essas almas, como que a alma clama? E é dada a ordem às almas para que as almas esperem. Como que a alma vai esperar se já é alma e já está na eternidade? É dito a essas almas que vai receber roupas brancas. Como que a alma vai vestir roupa? E outras séries de perguntas você vai fazendo a esse quinto selo, que na realidade o quinto selo significa calma. Calma, porque a justiça de Deus virá. A promessa da roupa branca, ela é justamente dizendo: eu vou fazer justiça. Esses cavalos não vão ficar galopando o tempo todo. Vai chegar a hora de eu pôr o fim. E aí vem a abertura do sexto selo. E o sexto selo, ele é exatamente o dia do Senhor. E aqui no sexto selo vai existir várias teofanias ou várias evidências da ação de Deus, que é quando há terremotos, é quando o céu, as estrelas parecem cair, mas na realidade é uma linguagem simbólica, porque as estrelas nesse momento não caem. Mais à frente nós vamos perceber que essas estrelas continuam no mesmo lugar. É uma hipérbole, um exagero do comentarista, igual quando o salmista fala assim, que o meu quarto inundou todo de tanto eu chorar. E aí eu quero dar ênfase àquilo que eu estou falando, então eu causo um exagero. Então as estrelas do céu caíram. Ele faz um exagero, que na realidade não é que as estrelas estão caindo, é a evidência, a forma da ação de Deus, como ele está agindo, que é como se as estrelas estivessem caindo, chamado de teofania. Então a gente vai, a partir aqui da abertura do sexto selo, nós vamos ver
dos capítulos à frente, 7, 8 até o capítulo 11, se eu não me engano, várias hipérboles relacionadas à teofania, vários exageros de João relacionados à evidência de Deus agindo na terra com a sua justiça, a partir do momento em que há essa abertura do 6º selo. No capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos ver um interlúdio, uma preparação, aonde vai falar da questão dos 144 mil que são salvos, que é representando as tribos de Israel, que esses 144 mil na realidade significa aí um cumprimento da promessa e a aplicação de que Deus vai salvar a humanidade que permanecer firme e fiel e passar por tudo, né, sendo fiel a Deus. E aí nós vamos ver o capítulo 8, que é a nossa aula propriamente dita, que é a abertura do 7º selo. Vamos abrir Apocalipse 8, do versículo 1 ao 5, até o 6 na realidade. Amém? Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, se o tempo nos permitir. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Até aí. O 7º selo. Ao abrir o 7º selo, cria-se uma expectativa de algo novo e, além de novo, barulhento. Porque não se faz barulho até o 6º selo? Está desatando 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui a expectativa tem algo muito novo aí quando abrir esse selo. Só que se a gente for ler um capítulo aí, não sei se é o capítulo 6, vai dizer que esse livro ele se recolheu, é como se a terra tivesse se recolhido e se juntado ao céu. E aí quando há a abertura do 7º selo, ao invés de ter barulho, tem silêncio. E esse silêncio vai falar muito conosco hoje, principalmente sobre a questão do poder da oração. Eu até postei no convite de hoje que o 7º selo vai mostrar que a oração é o poder mais extraordinário que o povo pode usar. A oração é a janela que você pega ela e você abre um leque de possibilidades. A oração é quando está tudo fechado e você vai lá e bate na porta da oração. Mas nós vamos aprender muitas coisas, mas há um caminho para poder chegar aonde nós estamos falando. E o caminho segue mais ou menos assim, que entender o que significa essa meia hora de silêncio. O que poderia ser aqui? Uma pausa dramática para um desfecho final da história? Ou o silêncio realmente de Deus? Meia hora de silêncio de Deus, porque fala de um silêncio no céu. Que tipo de silêncio é esse? Porque a narrativa, né, ela vai nos dando passo a passo do que vai acontecendo. Houve meia hora de silêncio no céu. E aí começa, e que na realidade essas meia hora de silêncio no céu existiam
anjos trabalhando, anjos pregando incensário, juntando as orações dos santos, sendo entregue, e um outro recebendo uma ordem para lançar a resposta dessas orações à terra. É um silêncio que não é silêncio. Ou será que as pessoas trabalham caladas? Será que as pessoas trabalham caladas? Aqui na igreja está tendo um silêncio muito grande. Há um silêncio, um repouso. Né? O que será esse silêncio? É uma pausa dramática para realmente começar a existir um desfecho final do sétimo selo, realmente o fim que já vem sendo trabalhado chegar, e aí existir a justiça de Deus e realmente a aniquilação da ação desses cavalos agindo, tirar o poder desses cavalos, para eles deixarem de cometer injustiça, deixarem de provocar guerra, deixarem de provocar fome, deixarem de provocar essa injustiça social, né? O que acontece? Em Apocalipse capítulo 5, alguém abre aí e leia, Apocalipse capítulo 5, versículo 4. 5, versículo 4? Pode ler. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí João está falando, que eu tinha falado no início da introdução, sobre a abertura deste livro, que ele chorava muito, quem era digno de abrir esse livro, quem era digno de pegar esse livro, de desatar cada laço e abrindo cada selo e revelando o que tinha, enfatizando que este livro significa a história e que cada selo conta uma ação que aconteceu, que acontece e que acontecerá e continuará acontecendo, né, na história. Quem é digno, quem é o Senhor da história? Só o Cordeiro de Deus, só Cristo é digno de ir desatando. E quem estava aqui na aula, da primeira aula da abertura dos selos, eu expliquei que na realidade quando João olhava e via, na realidade ele não via, na realidade ele refletia naquilo que ele estava vendo, e ele falava das coisas de reflexão do coração dele, daquilo que os Cordeiros de Deus, aquilo que o Senhor da história estava revelando, estava mostrando, que coisas que aconteceram continuam acontecendo e vão continuar acontecendo em patamares, como que fala, em intensidades diferentes, como se estivesse trabalhando a terra para gerar, né? Como um bom maranhense, para parir, né? Está trabalhando numa intensidade gestacional até chegar o momento do princípio das dores, aonde vai começar as contrações, porque assim, quando se está em trabalho de parto, e acho que só quem teve aí parto normal para nos dizer, né? Eu não tive parto normal, mas eu senti as contrações, mas eu não senti a dor que é do parto normal. E diz que é uma dor muito grande. Algumas mulheres dizem que é muito grande, outras dizem que não. E aí quem vai entender? Mas diz que o processo normalmente é doloroso, né? E esse processo doloroso parece que é o fim, parece que vai morrer, parece que vai acabar. E quando na realidade não é o fim, é o nascimento de uma nova esperança. Então o Cordeiro de Deus, ele vai trabalhar os selos exatamente nessa dimensão. O Senhor da história, ele está trabalhando exatamente num processo gestacional. E aí quando vem o sétimo selo, que é a hora de dar à luz, silêncio. Silêncio no céu. E a imagem magnífica nesse texto é a temática da oração dos santos. E aí podemos dizer que o que provoca a justiça de Deus é a oração dos santos, é o poder da oração. A oração de todos os santos é a chave para mover o coração de Deus. No capítulo 4, nós vamos ver a adoração como a chave de mover o coração de Deus. E aqui no capítulo 8 nós vamos ver a oração
como a chave que move, que movimenta o percurso, que faz Deus parar e ouvir a nossa oração, a oração dos santos. No capítulo 1, vai nos dar a chave de que a palavra é a chave para você ter esperança, para você ser feliz. No capítulo 4, vai te dizer que a chave é a adoração. Inclusive, dentro desse plano de estudo do Apocalipse, vai ter um dia do estudo que a temática vai ser a adoração ou música nos trâmites do Apocalipse. Porque há essa presença de adoração no Apocalipse, no capítulo 4, como chave de mover. No capítulo 1, você tem a chave de você ter felicidade e esperança. No capítulo 4, você tem a chave da adoração que movimenta os céus ao seu favor. E no capítulo 8, nós vamos ter a chave da oração que movimenta o céu e que muda o percurso da história, né? E aí a oração dos santos. Aqui no 7º selo surge também algo muito interessante, além dessa questão do fator da oração, a questão das trombetas. E eles recebem essas trombetas em silêncio. Foi-lhe dada as trombetas. Eles recebem as trombetas e ficam com ela em silêncio ainda. E essa trombeta, ela significa a exatidão, a perfeição do plano divino para responder à temática do 5º selo, que é a questão da justiça das almas que foram mortas. Que foram mortas por causa do Evangelho, que foram mortas por causa da injustiça social, que foram mortas inocentemente, que clamam por justiça, né? Desde daquela história da morte de Abel e Caim, da morte de Abel e Caim, quando Caim matou Abel, e aí diz que a terra clamou o sangue, né? E aí, então, desde essa época, há um clamor das almas inocentes, né? E esse clamor vai ser respondido, vai ser dado justiça a esse clamor exatamente no toque das trombetas. Então, assim, é entregue aos anjos a justiça de Deus, que será tocada uma a uma, e cada uma terá um significado. Hoje eu vou falar de um modo geral, porque não dá tempo de falar de cada um. Então, vamos voltar à questão do silêncio de Deus, as meia hora de silêncio de Deus. E existem algumas possibilidades, e todas elas estão corretas. A primeira diz que esse silêncio significa um tributo às orações, um ato de homenagem ou honra, onde Deus para todos os ruídos para escutar as nossas orações, inclusive até o canto dos céus. O canto dos anjos silencia para ouvir as nossas orações, pois nada mais é importante do que as nossas orações. Então, há esse acontecimento para anjo de cantar, para os anjos de guerra, para os outros, para tudo, todos os trabalhos que vocês estão fazendo. Eu quero ouvir a oração desse povo. Eu quero ouvir a oração dos santos. Só que existia um preparo no Antigo Testamento para que isso acontecesse, né? E essas orações dos santos podem determinar o percurso da história, porque faz Deus parar. O poder da oração é muito grande. E aqui o Apocalipse, o capítulo 8, ele dá toda essa ênfase no poder da oração. O que faz Deus parar? A oração.
É por isso que Paulo fala, não sei se é Paulo, mas eu acho que é Paulo. Acho que Romanos capítulo 8, versículo 26, vai falar que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis e leva para Deus tudo que você precisa. Né? E tem uma canção que fala que uma lágrima é uma frase. Há vários versículos que diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, né? Fala de pessoas que parou tudo e começaram, que foi ao altar e orou e entregou e teve a sua causa respondida, né? E essa oração, ela precisa ser acompanhada de um grande mecanismo. Que mecanismo é esse? Uma mola propulsora precisa estar acompanhada da oração. Só ora quem tem fé. Só ora quem tem fé. Quando se perde a fé, quando se perde a esperança, se perde o prazer de orar. E a abertura do 7º selo aqui é uma chamada de atenção. Ei, acorda, acorda, porque os últimos dias vai esfriar a tua fé. Os últimos dias vai acontecer coisas que vão esfriar o amor de muitos, que vai abalar a estrutura de muito, porque o cavalinho preto, o cavalinho vermelho e o cavalinho amarelo e o branco, eles estão galopando, trabalhando para detonar a tua fé. E se tu deixa de ter fé, e se tu perde o prazer, tu não ora. E se você não ora, você fica com uma fé morta. Não sobrevive. Então, é preciso ter essa mola propulsora chamada fé, que não é fácil, porque as estruturas estão abaladas, não há um acontecimento claro, não há acontecimentos visíveis, muitas mortes de inocentes, pessoas morrendo, coisas absurdas acontecendo. Essa semana eu ouvi a história do caso de uma criança que estava na roça, estavam fritando porco e por acidente a criança caiu dentro da panela de fritura e morreu queimada. Desespero, dor. A história de uma criança, outra criança que estava com o celular, não sei se estava usando o celular na tomada, ou se foi conectar, ou se foi desconectar, mas que morreu eletrocutada. Histórias como essa acontecendo e pessoas inocentes morrendo. E a fé de muito pode esfriar. E a oração precisa dessa mola propulsora. E aí nós vamos ver ainda sobre a questão dessas meia horas no céu. Quando o mundo cai ao seu redor, a melhor opção é orar ao Senhor. Por isso deve-se orar com fé, pois Deus para tudo para ouvir as nossas orações, mesmo que você não sinta. A fé não é sentimento, a fé não é emoção, a fé não é questão de entendimento. A fé é fé. A fé são impossibilidades que creem possibilidades, que você não vê, não sente, não entende, mas tem fé num Deus que para tudo para te ouvir, um Deus que para tudo o que está acontecendo para te ouvir. Incenso significa suavidade, perfumada, cheirosa das nossas orações. Aí aqui a gente tem um outro lado. Ele ouve as orações de quem? De quem? Vocês estão muito em silêncio. Ele ouve as orações dos santos. Isso quer dizer que existem orações de quem não é? E que não sobe como um cheiro suave. Tem um episódiozinho
no Antigo Testamento, que se eu não me engano é Ofni e Finéias, que estão lá prestando sacrifício, e aí eles vão lá com a brasa, e aí oferece-se o incenso, né, e tal. E aí sobe como fogo estranho. Orações que são como fogo estranho. Não para, Deus não para ouvir, não. Mas tem o diabo e seus anjos que para ouvir. Um barulho ali. Tem um negócio esquisito acontecendo ali, que não é de Deus, mas nós pode ir lá e se aproveitar. Então, assim, é as orações dos santos. Isso tem que deixar claro aqui. É as orações de quem tem fé, de quem está rendido à palavra, que busca. Fala muito do coletivo, né? Para a gente poder entender. É o poder mais forte para parar os céus e a terra ao nosso favor. Eu gostaria que vocês abrissem Êxodo no capítulo 30, versículos 34 e 36. Quem achar pode ler. Do 34 até o 36. O Senhor deu ordem a Moisés a respeito do incenso ser junte as sementes e cinzas. Estourar única ao humano e incenso puro a todos em quantidades iguais. E façam incenso de mistura aromática, tempere com sal puro, e sangue santo, segundo a arte do perfumista, doar uma parte desse incenso para que se torne pó. Coloque o incenso em pó em frente à arca da aliança, no tabernáculo, onde me encontrarei com vocês. Considerem esse incenso santíssimo. Ok. Esse relato está preparando o incenso. E aí eles juntam 4 tipos de incenso. E aí a descrição de como fazer este incenso. É dada a ordem que pegue aonde está fazendo esse incenso, seja colocado diante da arca. Ele é colocado antes do lugar santíssimo, ele é colocado na frente do véu. Os sacerdotes pegam brasas vivas